setor de pescados aqui do nosso país que pediu uma linha de crédito para o governo para conseguir lidar com os impactos da tarifa de Donald Trump. O setor alega que os Estados Unidos podem comprar pescados de outros mercados que não estão sendo taxados, o que pode prejudicar o nosso mercado brasileiro. Para falar mais sobre esse assunto, eu chamo agora o Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados. Tudo bem, Eduardo? Obrigada por conversar com a gente aqui. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês e tentando dar uma clareza desse momento difícil que o setor de pescado está passando. Pois é, queria entender antes de mais nada, quando que vocês conversaram com o governo? Eu imagino que vocês estejam em negociações, em conversas com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro. Como é que tem sido esse papo e o que foi dito então por parte de vocês? A gente foi recebido na última quarta-feira em reunião com o vice-presidente Alckmin e com vários ministros do setor de pescados e de outras proteínas também. O governo se mostrou muito sensível a uma negociação com o governo americano. Porém, para o setor de pescados, diferentemente de outros setores, a situação é muito emergencial. A gente não tem uma segunda opção de escoamento do nosso pescado. A gente tem uma dependência de 70% das exportações de pescados para os Estados Unidos. E os importadores americanos, eles não vão bater na porta da Casa Branca e conversar com o presidente pedindo redução nessas taxas. Eles vão comprar um pescado similar, muito mais barato na América Central, porque todos os países da América Central e o próprio Caribe têm taxas muito mais convidativas do que essa taxa que está na iminência de vigorar a partir do dia 1º, que é de 50%. Então, os importadores já cancelaram seus pedidos, porque tudo que a gente embarcar agora em contêineres frigoríficos vai chegar depois do dia 1º e vai ser taxado para eles em 50%. Então, a situação ela é grave para o nosso setor, porque não temos segunda opção, o mercado comum europeu está fechado para as exportações de pescados brasileiros desde 2017, não temos como vender para o mercado americano, haja vista que a concorrência tem preços muito mais baratos e a gente tem toda uma pesca artesanal e uma piscicultura dependendo da exportação desses pescados. Então, a gente fez uma carta ao presidente da República, fez uma carta ao ministro Haddad, explicando essa situação, pedindo uma linha de crédito emergencial com taxas compatíveis ao Plano Safra, por exemplo, para que a gente possa suportar 90 ou 120 dias construindo estoques e não fazendo a cadeia parar e aí causar desemprego tanto nas indústrias como na pesca artesanal e na piscicultura. E vocês chegaram a receber alguma resposta ou algum aceno de que isso pode vir a acontecer? Olha, diretamente esse envio aconteceu nessa segunda-feira. Essa carta está tramitando por vias indiretas. A gente já sabe que o ministro Haddad tomou conhecimento, se sensibilizou e a gente está organizando uma agenda para a semana que vem de um encontro pessoal, onde a gente possa construir um fundo garantidor às indústrias de exportação, uma linha de crédito que dê um suporte e faça com que a cadeia não pare de trabalhar. Perfeito. Vocês chegaram a receber já algum contato por parte do pessoal que importa esses pescados lá para os Estados Unidos? Eles chegaram a acionar e avisar que, olha, a gente já não quer receber os pescados brasileiros? Ou, por enquanto, não, todo mundo está esperando? Infelizmente, todos os importadores já se comunicaram com a produção do Brasil, já informaram que apreciam muito o pescado do Brasil. Esse pescado ele faz parte da mesa do americano, ele faz parte das cadeias de supermercados. Já existe um hábito. A gente exporta para os Estados Unidos há mais de 60 anos, mas infelizmente ninguém vai comprar mais caro, tendo uma opção similar com um preço bem mais barato. Pediram para que todos os embarques fossem suspensos para que aguardemos os próximos passos,
o que é que vai acontecer nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Se permanecer essa tarifa de 50%, infelizmente vamos perder o mercado americano para os países da América Central. Ou seja, mesmo se, por exemplo, decidirem adiar a decisão, vocês vão continuar com esses embarques suspensos até uma decisão definitiva, né? Não, se adiarem a decisão, porque foi um dos nossos pleitos, Tá. aliás, todo o Brasil, todas as entidades pediram a mesma coisa, uma postergação de pelo menos 90 dias no início da taxação, os nossos embarques eles começam a acontecer imediatamente. O que o importador americano não quer é que a carga chegue lá e seja taxada, mas com 90 dias de postergação ou 60 dias, tudo que a gente embarcar entra nos Estados Unidos antes de ser taxado. O transit time entre Brasil e os Estados Unidos é de 18 a 25 dias. Então, se a gente tiver esse prazo para que a mercadoria chegue e seja desembaraçada antes da vigoração da taxa, seria maravilhoso. A gente pediu isso ao vice-presidente, mas pelo que a gente entende, a carta que o Brasil enviou aos Estados Unidos em nenhum momento mencionou um pedido de postergação de prazo de entrada. E isso aí a gente lamenta bastante. Pois é. Outro ponto que eu queria entender também, diante dessas negociações todas que vocês estão acompanhando, é qual o próximo passo daqui para frente? Vocês estão, basicamente, a percepção que vocês têm é de estar na mão do governo, na mão dessa negociação, porque vocês estão tentando conseguir de outra forma uma negociação, ou vocês estão realmente esperando nesse momento a parte da diplomacia do governo funcionar diante desse cenário? A gente está dependendo da negociação do governo, porque ninguém pode chegar nos Estados Unidos e falar em nome do governo, negociar qualquer tipo de relação bilateral entre esses países. Quem disser que vai fazer uma negociação individual, eu realmente não acredito, nosso setor não acredita. A gente acredita que o governo está empenhando seus esforços. A gente acha que uma missão parlamentar que vá procurar algum canal de comunicação no próprio Congresso americano é uma opção, mas nós, do setor de pescados, hoje esperamos que o governo nos conceda uma linha de crédito para que a gente tenha tranquilidade em aguardar uma negociação melhor e que o governo trate a questão da abertura do mercado comum europeu aos pescados brasileiros como uma prioridade. Essa seria uma opção muito boa para a gente escoar uma parte de nossos pescados. Mas hoje a gente não tem nem o maior mercado, que representa 70% para o Brasil, que é os Estados Unidos agora, com essas taxas, nem tem a opção de exportar para o mercado comum europeu, que seria uma excelente opção também para os pescados nacionais. Então, são duas coisas que o setor de pescados pede: uma linha de crédito de resgate setorial e um empenho político, um empenho de priorização da abertura do mercado comum europeu aos pescados brasileiros. Perfeito, é um ponto importante. Eu queria até entender se vocês têm se posicionado, inclusive, para começar a ampliar esses mercados, como você traz, inclusive, do mercado europeu. Vocês têm olhado agora para outros países para, de repente, começar a expandir esse cenário de exportação? Ou, ainda assim, mesmo que isso aconteça, não vai ser possível substituir os Estados Unidos? Vocês acreditam que seria possível em algum momento? O Brasil ele exporta para vários países. Sim. Exporta inclusive para vários países na Ásia. Mas os produtos eles têm adequação de mercados e hábitos de consumo muito sedimentados de muitos anos. São cortes, são espécies, são embalagens que vão se adequando aos diversos mercados. Óbvio que se a gente tiver uma um momento em que a gente entenda que o mercado americano não será mais uma opção, nós vamos tentar gradativamente virar as nossas exportações para outros países, mas você não consegue fechar uma porta e abrir outra em menos de 6 meses. São aprovações importantes, aprovações de textura, aprovações de corte, aprovações de embalagens, aprovações de quantidade, trabalho de desenvolvimento deste ou aquele produto para determinado país, um trabalho que foi feito
muito forte no mercado americano, porque o setor de pescado nunca imaginou que o Brasil ia ter um problema de relação comercial com os Estados Unidos. Outro país poderíamos até ter, mas com o mercado americano, que é o nosso parceiro dos últimos 200 anos, uma relação muito forte, é surpreendente, nos pegou numa situação em que existe realmente uma dependência e a gente agora tem que tratar essa situação com muita cautela, mas pedindo ao governo esse resgate dessa linha de crédito, pedindo um empenho do, do governo que priorize a abertura do mercado comum europeu. Basta um empenho político, precisa de uma força política. O presidente da República tem uma relação, tem uma dimensão muito grande, ele tem uma relação com a comunidade muito forte, e isso é importante para a gente. E o empresariado todo vai trabalhar dia e noite para ter opções para que daqui a uns 6 meses a gente tenha uma diversificação maior. Mas no momento não temos condições de simplesmente virar as costas e sair caminhando para uma outra opção. Agora, Eduardo, queria entender se na percepção de vocês, se vocês fizeram algum cálculo do quanto que seria esse impacto, por exemplo, se essa tarifa durar um mês ou até mais, se vocês têm esse cálculo já? Sim, hoje, se o mercado permanecer com uma taxa de 50%, a gente vai deixar de exportar 200 milhões de dólares. Essa é a conta que está pronta e a gente vai perder a aceleração que a gente tinha na nossa taxa de crescimento. O setor de pescados vem crescendo mais de 30% no volume e no valor agregado das suas exportações dos últimos 2 anos. Esse ano a gente tinha uma expectativa de fechar entre 550 e 600 milhões de dólares. O ano que vem, a nossa taxa de crescimento ela deveria chegar perto de 40%. O mercado, um setor muito promissor, com muitas possibilidades e que vem sendo tratado de maneira muito cuidadosa. Afinal de contas, se criou um Ministério da Aquicultura e Pesca para fomentar toda uma cadeia produtiva. Então, o ministro da Agricultura, junto com o ministro da Pesca, tem feito um excelente trabalho nesses últimos 2 anos, com o apoio da Apex, que é uma agência de fomento às exportações. A gente tem juntado todas as peças e conseguido crescer consistentemente. Então, todo esse crescimento ele vai ter um freio muito grande, é um retrocesso, porque o mercado americano era o pilar da nossa expectativa de crescimento. Muito bem, Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente no CNN Money. E volte sempre, viu? E boa sorte aí para vocês. Eu que agradeço, espero voltar com boas novas da próxima vez. Muito obrigado. A gente espera. Obrigada, viu? Um bom trabalho por aí, boa semana.